Olá, tudo bem? Meu nome é Ítalo e falando de fornecedores em microambiente, o que acontece com esses fornecedores, né? Eles são peças fundamentais para o funcionamento de uma empresa. São eles que fornecerão o material necessário para a fabricação dos seus produtos, seja ele um perfume, um caderno, uma peça publicitária. O que acontece quando a gente começa a trabalhar aí com os nossos fornecedores, né? Se eles não possuem um compromisso sério com você, se eles porventura também ocorra algum problema, lembre-se que você precisa sim é, se precaver para que não haja problemas. Então, por exemplo, um exemplo aqui de uma montadora, certo? As montadoras elas não costumam fazer o que? Estoque. Porém, elas possuem contratos, né, onde elas cobram uma fortuna por minuto de linha parada, certo? Por minuto de uma linha de produção parada. Ou seja, se faltar a peça, né, a empresa a qual é responsável por fornecer essa peça, ela pode, em questão de minutos, ela paga milhões e milhões aí de reais, né, por minuto de produção parada. Numa multinacional, de uma montadora, funciona assim. Mas numa área de serviços, por exemplo, um restaurante, como que funcionaria, né? Então vamos lá. Se eu tenho um cardápio pré-fixado e sei que toda quarta-feira eu tenho feijoada, consequentemente eu preciso que toda a mercadoria da feijoada de quarta chegue na segunda-feira. Por que eu preciso que ela chegue na segunda-feira? Porque você tem toda a questão da preparação, mas muito embora você tem uma garantia, ou seja, caso o fornecedor ele falhe e não consiga fazer a entrega na segunda-feira, você ainda consegue correr atrás dos materiais na terça-feira. Então você tem tempo para poder o quê? Correr atrás, ou até mesmo na segunda-feira à noite. Correr atrás dos materiais e que realmente para você conseguir fazer. Mas engano seu quando a gente pensa que é só isso, né? Quando a gente pensa em fornecedores, lembrem-se que existem também coisas que não tem como você comprar antes. Por exemplo, no caso de fornecedores de flores, né? Vamos supor que você vai fazer a festa de 80 anos da sua mãe. E ela gosta muito de gerberas, ela gosta muito de copos de leite. Como que eu vou me programar logisticamente para que isso aconteça? Detalhe, essa festa ela vai ocorrer dentro de um sítio, sem ar-condicionado. Olha só, sem ar-condicionado num calor. Qual flor que resiste nesse calor, né? Levando em consideração que você também vai ter fatores de macroambiente que depende do tempo, que é meteorologia, né? Então veja bem, eu só vou saber realmente dessa entrega no dia. Eu não consigo pedir que as flores cheguem um dia antes. Porque se ele fizer a montagem um dia antes, no dia as flores estarão todas murchas. Ok? Então, quando a gente fala de fornecedores, eles são exatamente peças fundamentais para o funcionamento da empresa. São eles que proporcionam para a empresa o que? Toda a todo o material que você necessita para executar a sua atividade. Seja ela um evento, seja ela um carro, seja ela um caderno, seja ela, enfim, seja um restaurante, é muito importante você ter é, isso acordado uma vez que você vai precisar desse fornecedor, independente do segmento que você atue, ok? Ter prazos combinados, valores acertados e uma boa comunicação entre fornecedor e empresa são primordiais em uma estratégia de marketing. Por que são primordiais em uma estratégia de marketing? Já pensou se numa situação onde, vamos supor que é um casamento,
É uma coisa muito séria, porque casamento as pessoas pretendem se casar somente uma vez na vida, então as pessoas querem que seja tudo perfeito, que seja do gosto delas. Então vamos supor que você fez, você combinou, né, com o florista que no seu evento serão todas lisianto lilás, né, com copos de leite e vamos colocar uma outra flor aí, e orquídeas, certo? Orquídeas brancas e vinho, e roxa, desculpa. Se essa comunicação não for clara sobre o tipo de cor, sobre o tipo de material, qual flor, se essa comunicação sobre a data não for totalmente clara, o que vai acontecer? Corre-se o risco de um grande erro. Ou seja, se o florista ele não está informado correto da data, ou se houve alguma alteração e esse florista ele não foi informado, ele vai chegar no dia errado para fazer a montagem desse evento, ok? Outra situação que pode ocorrer de falha na comunicação, as cores e os tipos de flor, né? Se você não deixa realmente anotado e avisado para o fornecedor quais tipos de flor que a noiva deseja, quais as cores, consequentemente você vai ter um problema, né? Por quê? Porque naquele momento do evento, muitas vezes a noiva não vai nem perceber. Ela vai perceber nas fotos. E aí que a coisa pega, porque ela vai pegar os contratos, ela vai ver o que ela contratou e que não foi entregue. Compreendem o quão importante termos prazos combinados, valores acertados e uma boa comunicação entre o fornecedor e a empresa? Ok? Porque quem é o maior prejudicado quando essa comunicação falha? É o cliente. E aí não adianta estratégia de marketing, de administração, nada. Porque quem se torna a vítima nessa história é o cliente. Porque ele pagou, ele esperou por um serviço e não obteve. Ok? Outra coisa que pode ocorrer nessa falha de comunicação entre o fornecedor e a empresa, alterações em cima da hora, né? Muitas vezes você está ali executando uma tarefa e em cima da hora fazem uma solicitação, fazem um pedido para que mude, né, aquilo que o fornecedor já se programou para trazer. Muitas vezes você não consegue já fazer isso em cima da hora, ainda quando tem aí um prazo, alguma coisa nesse sentido, devido ao bom relacionamento que você tem com o seu fornecedor, ele acaba te ajudando, devido ao bom relacionamento que você tem com ele. Então, o seu fornecedor, muitas vezes ele vai te ajudar sim, quando ele puder. Só que lembre-se que existem erros de comunicação que são irreversíveis, ok? Existem erros de comunicação que você não consegue fazer com que o problema não aconteça. E nesses casos, o que você precisa fazer? Conversar com o cliente, informar do erro e informar que você fará todo o possível para minimizar esse transtorno, ok? Público relevante, né? São todas aquelas pessoas que têm o poder de influenciar diretamente na imagem da sua empresa. Alguns exemplos de pessoas relevantes poderiam ser a imprensa, acionistas, representantes de algum órgão público, influenciadores, críticos culinários, entre outros. É fundamental manter um relacionamento amigável com pessoas desse tipo. Elas possuem influência suficiente para abalar a percepção de nome da sua empresa. Então, quando a gente começa a falar sobre esse público, que é um público relevante, é um público que possui notoriedade,
no ambiente de relações públicas, o que acontece? A gente precisa ter um bom relacionamento. Quando eu digo ter um bom relacionamento, não estou dizendo que você precisa necessariamente dizer amém para tudo, né? Não. Ter um bom relacionamento significa que você vai precisar é, criar alguma estratégia onde você consiga beneficiar esse influenciador e você se beneficiar também. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma loja de carros, ok? E essa loja de carros, ela está aí com o lançamento de um carro novo e tudo mais. E vamos supor que um influencer chegou para conversar comigo, para entender como que esse carro funciona, e ele perguntou né, se eu faria a locação daquele veículo, certo? Eu falei que faria, mas em troca, o que eu falaria com ele? Você fará uma publicidade do meu estabelecimento. Entende que é um ganha-ganha? É uma boa relação, certo? Então, por exemplo, imprensa. Como que eu vou agir com a imprensa, né? Qual a estratégia que eu vou utilizar com a imprensa, ok? Órgãos públicos. Qual a estratégia que eu vou utilizar, que a minha empresa vai utilizar com os órgãos públicos, né? Então, eu preciso entender qual a estratégia que minha empresa vai utilizar com os críticos, com os jornalistas, com todos. Lembrando que para cada situação eu preciso criar uma estratégia diferente. Então, por exemplo, para um jornalista, o que seria interessante para um jornalista, né? Por exemplo, ele é um jornalista que ele é crítico de gastronomia, certo? O que eu gostaria de fazer por ele? O que daria para ser feito, né? Então, assim, de uma maneira muito tranquila, você manter esse bom relacionamento, pois ele, consequentemente, se de alguma maneira for abalado, ele pode trazer uma negatividade, pois essas pessoas que possuem influência, ao mesmo tempo que elas podem influenciar para o bem, elas podem influenciar para uma posição negativa frente ao seu estabelecimento, certo? Seja uma locadora de veículos, seja um restaurante, é fundamental manter um relacionamento amigável com as pessoas desse tipo, pois elas possuem influência suficiente para abalar a percepção do nome da sua empresa, ok? Então, é muito importante que você consiga criar estratégias para lidar com os representantes de algum órgão público, com os influenciadores, com os críticos, com a imprensa. Lembrando que cada um você vai precisar verificar na hora qual estratégia será melhor. E aí tirar o melhor proveito disso dentro, certo? Do que dentro do que seja benéfico para a empresa no todo, ok? Clientes. Este é um tópico óbvio, né? Os clientes são a vida de uma empresa. Sem a participação deles, não há por que existir. Estude de forma aprofundada como seus clientes e seu público-alvo, como um todo, se comportam e leve cada ponto que for descoberto em consideração na hora de montar uma persona e sua estratégia, certo? Então, quando a gente fala de clientes, é óbvio que eles são fundamentais para a vida da empresa. Por quê? Porque sem clientes não existe empresa que resista, correto? Então, a melhor maneira de você poder entender melhor seu cliente é você estudar de forma aprofundada o seu público-alvo, os seus clientes,
como um todo se comportam e leve cada ponto que for descoberto em consideração na hora de você montar uma persona e sua estratégia. Então, quando a gente pensa nessa questão de você montar a persona e a estratégia, veja bem, a persona da sua empresa, né, o cliente ideal da sua empresa, ele precisa ter o quê? Quais são os pontos positivos que você gostaria de ter ali nessa persona? E a partir de você entender o que você gostaria de ter como persona, você consegue entender o que essa persona busca no seu estabelecimento. O que ela vai buscar e o que ela procura no seu estabelecimento. Ok? Concorrentes. É o ponto que mais tira o sono dos responsáveis por uma empresa. Você precisa ser melhor do que todos os seus concorrentes. Para isso, análise de mercado no qual você faz parte e estude, né? Analise o mercado, né? Estude detalhadamente cada um deles, sendo que eles, concorrentes diretos ou indiretos, tá bom? Você não sabe a diferença entre esses tipos de concorrente? Eu já explico para você. Mas o X da questão é, quando a gente começa a falar de concorrência, né, não precisa perder o sono. O que você precisa é buscar alternativas para se diferenciar da concorrência. Ok? E os tipos de concorrente, quem são? Vamos lá. Nós temos o concorrente direto. O concorrente direto é aquele que pertence ao mesmo segmento que a sua empresa. Então vamos trazer exemplos como Natura, Avon, vamos colocar aí um exemplo como McDonald's e Burger King. Você pode trazer também outras opções de concorrência direta, por exemplo, no mercado. Deixa eu pensar aqui. Mercado diferente. Tá. No mercado aéreo, né? Quem são os concorrentes diretos? Né? A TAM e a Azul são concorrentes diretos. Por quê? Porque elas possuem é, um, o mesmo serviço, possuem aí. Por que eles são concorrentes diretos, né? Porque eles possuem o mesmo serviço. Ambas são companhias multinacionais aí que voam para fora do Brasil, né? Ambas as companhias possuem aparelhos para voos semelhantes, ok? Então, por isso que a gente pode dizer que eles são concorrentes diretos. Mas lembre-se, para ser concorrente direto, ele precisa estar no mesmo ponto de venda, ser parte do mesmo segmento de mercado, ter aí os mesmos clientes como público-alvo, tá? Então, mesmo que em posicionamentos diferentes, mas que eles sejam do mesmo segmento de mercado, ok? Isso é concorrência direta. Então, como já disse, McDonald's, Burger King, você pode pegar aí a Zelo, né? Com a M. Martin, que são lojas de roupa de cama. Você pode pegar a Copenhagen, né? Com não digo Copenhague, mas você pode pegar um supermercado dia e comparar o supermercado dia com um mercadinho de bairro, certo? Eles seriam concorrentes diretos, ok? Concorrente indireto é aquele que tira a atenção do seu cliente, mesmo sendo de outro segmento. Um exemplo: quem é o maior concorrente indireto da Cacau Show? E vice-versa. Quem são? Quem é? Boticário, por incrível que pareça. Por que ela é um concorrente indireto? Porque tanto a Boticário quanto a Cacau Show, eles proporcionam o quê?
uma vivência. Você oferece um Cacau Show, você oferece um perfume do Boticário como o quê? Como um presente. Assim sendo, se é um presente, concorda que, se caso porventura ele chegue na loja da Boticário e esteja lotada, ele não vai olhar a loja da Cacau Show ao lado e vai talvez ser uma opção? Então, quando a gente fala de concorrência direta, a gente tem que entender que o objetivo é dar um presente. Nesse caso da Cacau Show e do Boticário. E, por ser um presente, ambas concorrem indiretamente, mesmo sendo de nichos, de segmentos de produtos diferentes. Porém, elas concorrem indiretamente uma vez que ambas fazem o quê? Tem o perfil do quê? De presente, ok? Um outro exemplo aqui que eu escrevi para vocês. Quando você vai procurar um presente de Dia dos Namorados e você está em dúvida se compra uma cesta de chocolate da Copenhague ou se compra um calçado da Arezzo. São empresas de segmentos totalmente diferentes, porém ambos disputam a atenção de compra de um consumidor. Então vocês percebam que quando a gente fala sobre a concorrência direta, a gente está falando dessa disputa na atenção do consumidor, né? Para saber quem o consumidor vai levar por ter visto primeiro, ok? Intermediários. Quem são os concorrentes intermediários, né? Os intermediários são aqueles que ajudam no funcionamento, né? Como eu posso dizer? No funcionamento da empresa. Geralmente são serviços terceirizados. Então é Enel, que é a luz, a telefonia que você pode ter net, Vivo, enfim. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o macroambiente e seus fatores de influência, né? Quando nos referimos ao macroambiente, significa que estamos falando de fatores externos que interferem na administração de marketing, ok? O que isso quer dizer? Significa que são fatores que você não pode mudar a forma como elas acontecem, mas você tem a oportunidade de acertar mudando a estratégia. É importante ressaltar que ele exerce influência de forma direta no microambiente. Este ambiente é composto por ambiente demográfico, ok? Quando a gente fala de ambiente demográfico, a gente tem que entender que ser demográfico nada mais é do que você ter as informações, né, do gênero, quantidade de pessoas, idade, sexo, ok? O ambiente demográfico ele está ligado às características da população de um determinado lugar. Pode ser estudo de idade, ocupação, sexo, densidade, natalidade e outros fatores. Este ponto é muito importante para a identificação de oportunidades ligadas ao seu público-alvo. Ok? Ambiente econômico. Esse fator é fundamental para o funcionamento da sua empresa. A economia afeta não só a forma como você realizará investimentos na sua empresa, mas também o comportamento de consumo do seu público. Então, o que, que acontece quando a gente tem esse fator financeiro, econômico, é, muito forte dentro da empresa, né? No ambiente macro? O que, que acontece? Quando você está com uma economia em recessão, é sinônimo que as pessoas acabam não tendo dinheiro e as que têm acabam segurando o máximo que podem o dinheiro, justamente para que elas o quê? Para que elas não pereçam, ok? Entendendo isso, é muito importante
observar como a economia está se comportando, né? Então, se você está em um período de recessão, será que esse é o momento para você investir? Certo? Quais investimentos serão necessários para manter a sua empresa nesse período? Qual está sendo o comportamento do consumo do seu público? Então, por exemplo, se eu tenho um açougue e nesse açougue nós estamos falando assim que entramos num período de recessão. Se antes o meu consumidor, o meu cliente fiel, ele comprava 2 quilos de carne moída, ele começou a cair. Então de 2 quilos foi para 1,5 kg, de 1,5 kg foi para 1 quilo, de 1 quilo foi para 500 gramas. Ok? Por quê? Porque à medida em que a economia ela é, como eu posso dizer, desestabilizada, o poder de compra do público também é afetado e subsequentemente afeta também o poder de lucro dos estabelecimentos, bem como também o poder começa assim a não fazer tantos pedidos, enfim. É isso, é dessa forma que funciona, ok? Em época de crise econômica do país, por exemplo, as pessoas tendem a evitar a comprar de produtos mais supérfluos. Pode afetar também no seu processo de precificação e chegar ao ponto de interferir até onde seu produto ou serviço será ofertado, tá? Então, assim, quando você tem um problema econômico, entenda que, por exemplo, se em determinado momento você fazia algum transporte para algum lugar mais afastado, a pessoa compra, você faz o transporte, inclusive para lugares mais afastados. O que acontece? Você acaba tendo o que nessa história, né? Eles começam a cortar esses custos, começam a refazer o mapa de atendimento, visando o que? Uma otimização e uma redução de custo, ok? Então, entendendo isso, é muito importante a gente compreender que, como posso dizer, que o processo de precificação ele pode chegar a um ponto de interferir até onde seu produto ou serviço será ofertado. Então, ou seja, se a precificação, se esse processo de precificação se tornar algo muito difícil, né, de você ter uma distribuição uniforme, você vai começar a reduzir a sua distribuição, certo? Outras coisas que também estão ligadas ao ambiente econômico é a bolsa de valores e a cotação do dólar ou moedas de ouro de outros países. A verdade é que você precisa de capital para realizar os seus objetivos e por isso este é o fator que deve ser sempre acompanhado, ok? Então, quando a gente fala sobre a bolsa de valores, sobre a alta do dólar, toda vez que o dólar sobe, toda vez que você tem uma crise de petróleo, toda vez que o dólar sobe, tudo que é de commodities no Brasil acaba sendo exportado, uma vez que nas exportações eles acabam lucrando muito mais. Porém, quando ele se trata esses commodities, né, o dólar está baixo, esses commodities eles acabam sendo abastecendo o que? O mercado interno, ok? Então, dessa forma, o que acontece? Como eu posso dizer? Você acaba acompanhando, né, toda a trajetória aí da economia em conformidade com o seu negócio. Ambiente natural. Quando a gente pensa em ambiente natural, o que a gente pode imaginar? Natureza? Bom, vamos lá, vamos à definição.
Pode até parecer que não, mas este é um ambiente que pode afetar muito a sua estratégia de negócio. Além da matéria-prima dos produtos estar ligada a este ambiente, ainda entra aspectos como catástrofes naturais, clima, época de chuva, verão e entre outros. Como a gente pode dizer? Como que isso é grave, né? Por exemplo, se você tem aí uma plantação de alface e deu uma chuva já no período já um dia antes de você executar a colheita, deu uma chuva de granizo e aí vai consequentemente acabou com toda a plantação, porque o granizo ele é pesado, ele acaba furando as folhas. Então, a lucratividade daquela produção cai mais pela metade, ok? Por esse motivo que nesse ambiente natural isso é incontrolável, ok? Porque você não consegue, por exemplo, mediante a uma época de chuva ou uma época de seca, né, fazer com que basicamente não aconteça nem a seca e nem a chuva em excesso, certo? E ainda falando do ambiente natural, ele possui aspectos, né, que assim, entre aspectos como catástrofes, tsunamis, geadas, neve em alguns lugares no mundo. Você tem a questão das próprias doenças, por exemplo, na região do Amazonas, né? Você tem ali as doenças como febre amarela, entre outras, correto? Então, assim, dentro de um contexto, esse é um fator que você não consegue controlar. Você pode até mudar a sua estratégia, mas ainda assim vai afetar o seu negócio, uma vez que você depende do produtor e o produtor depende da natureza, ok? Ambiente tecnológico. Nós já tivemos provas suficientes que a tecnologia impacta consideravelmente a vida de todo mundo. Com as novas tecnologias, é possível não só otimizar o seu tempo gasto para montar uma estratégia, como também ela te dá novas chances de pesquisa, além de afetar na forma como seu produto ou serviço é produzido e distribuído, certo? Então, assim, vejamos. Quando a gente fala dessa questão da tecnologia, como que ela impacta consideravelmente nossa vida no mundo, a gente consegue dizer que a tecnologia, ela sim, ela nos ajuda muito também, né? Por quê? Porque ela vai otimizar processos e ela vai otimizar de uma maneira que você economiza tempo e evita desperdício, certo? E dentro desse tempo que você gasta para montar essa estratégia, ela também te dá novas chances de pesquisa. Por quê? Através dela você começa o quê? A entender outros campos que possam fazer sentido para o seu negócio, além de afetar, né, na forma como o seu produto ou serviço é produzido ou distribuído. Então vejamos, vamos supor que vai, pastel da Maria. Pastel da Maria é um pastel muito famoso aqui em São Paulo e que tem a barraca ali no Pacaembu, na feira do Pacaembu, então é uma barraca bem conhecida, certo? O que eles fizeram para atender a demanda de pessoas que gostam do pastel da Maria? Eles abriram uma fábrica de pastel. Então eles industrializaram, né, todo o processo da confecção do pastel. Então, a abertura da massa, o fechamento da massa com recheio. Então, veja bem, quando você coloca novas tecnologias, né, dentro para poder produzir um produto ou um serviço,
Entenda que você pode estar aí, você vai estar, né, é, fazendo uma grande economia, né, e uma grande padronização no serviço a ser entregue ao consumidor final, ok? Ambiente político legal. O que seria esse ambiente político legal? É muito óbvio a forma como este ambiente afeta a sua estratégia de administração de marketing de uma empresa. Leis, tributação afetam diretamente na forma como a sua empresa funcionará e a sua estratégia depende disso. Talvez este seja o ambiente mais delicado de todos. É cheio de complicações e dificilmente negociável. Então, como a gente pode entender esse político, né? Esse político legal? Seria o quê? Os impostos, né? Os encargos que a empresa tem. E esses encargos você não consegue negociar. Então, por exemplo, se você tem uma empresa de marmitex, você precisa ter mais duas pessoas ali para te auxiliar, fora as entregas e tudo mais. Entendendo isso, você vai pagar uma tributação, né, em cima do de toda a equipe que trabalha com você, mas você paga a tributação sobre a emissão de nota, dos trabalhos de marketing realizado. Então, tudo isso, dentro de uma estratégia de administração e de marketing, eles precisam estar o quê? Tabelados, de uma maneira que a empresa, né, ela consiga entender quais leis e tributação vão fazer parte, vão afetar ela diretamente, ok? Lembrando que isso é o governo, então é muito difícil você ter algum tipo de acordo ou negociada com eles, ok? Ambiente cultural, né? O que seria esse ambiente cultural? É o ambiente mais forte na hora de colocar em jogo os fatores de influência do comportamento de seus clientes. A cultura de uma região ou de um país é o que há de mais poderoso na hora de montar uma estratégia de marketing. Por quê? Porque ele precisa ir a favor dos costumes daquele lugar, certo? Então, por exemplo, quando vamos supor que você vai abrir um bar numa área, numa região, digamos assim, como posso dizer? Vamos supor que eu estou no Líbano e eu vou abrir um bar na região muçulmana do Líbano. Você acredita que eu vá ter clientes nesse bar? Por que eu não vou ter clientes nesse bar? Porque a cultura islâmica não permite que eles tenham contato com álcool, ok? Então, dessa forma, é muito, como eu posso dizer, é muito cultural, é muito intrínseco daquela região e é um fator que você não tem como controlar. Bem como para o brasileiro, o ato de beber, o ato de confraternizar, culturalmente falando, é muito comum as pessoas pedirem o quê? Uma cerveja extremamente gelada, né? Por quê? Porque isso faz parte da nossa cultura, ok? Coisas que pessoas de fora não ficam achando até estranho, né? Então, quando a gente fala desse ambiente mais forte na hora de colocar em jogo os fatores de influência de comportamento de seus clientes, a cultura de uma região, de um país, é o que mais poderoso você tem na hora de montar a sua estratégia de marketing. Então, se você sabe, se você entende a cultura daquela região ou daquele país, é muito mais fácil, muito mais proveitoso na hora para você na hora de montar uma estratégia de marketing, ok?
O posicionamento de uma marca pode ser o mesmo para o mundo todo, mas a estratégia que ela vai usar vai depender da cultura de cada região. Um exemplo disso é a Coca-Cola. Ela é presente em mais de 200 países, mas a estratégia que ela usa nos Estados Unidos não é a mesma utilizada no Brasil, como ela também não é a mesma utilizada no Japão, né? Por quê? Porque quando a gente fala sobre refrigerantes, principalmente a Coca-Cola, ela ela detém geralmente em torno de quase 40% do market share do mercado, ou seja, com os produtos dela. E dentro desses produtos você vai encontrar Guaraná Quat, Fanta, Fanta Guaraná, Coca-Cola, entre outros mil, certo? Como quem está nos Estados Unidos vai encontrar outros tipos de refrigerante lá, que falam mais com o consumidor de lá, ok? Então, não podemos afirmar que a estratégia que é utilizada lá vai ser a mesma aqui, porque são culturas diferentes, ok? Aqui no nosso país, por exemplo, nós não temos o costume de tomar refrigerante de cereja, no qual é presente no gosto popular dos americanos. E ainda é possível ir além. Pense nos refrigerantes regionais, como o Guaraná Jesus, que é forte no Maranhão, enquanto em Minas Gerais é onde o mate couro é o mais vendido. Percebam que são gostos regionais. E o Guaraná Jesus, né, ele é muito interessante porque ele é um case, né? A Coca-Cola, por motivos, né, de logística, muito provavelmente, não conseguia chegar nos estados do norte do Brasil, devido ao acesso. E aí, que aconteceu? Como não chegava, abriu precedentes para que produtores regionais criassem a sua própria marca de refrigerante. Ainda que a Coca-Cola, com o passar dos anos, chegou lá na região norte do Brasil, como também chegou no interior de Minas Gerais, o que acontece? Ele não era o mais vendido. E a Coca-Cola ficou intrigada para entender o porquê que ela não estava representando 40% naquela região. Justamente porque o refrigerante que agradava o paladar das pessoas lá era o Guaraná Jesus. Então, o que acontece? Sendo o Guaraná Jesus, aí o sendo o Guaraná Jesus, como eu posso dizer, regional, as pessoas já tinham o hábito de tomar e as pessoas não tinham interesse em trocar. O que a Coca-Cola fez? Ao invés dela criar um produto para competir com o Guaraná Jesus, foi mais producente ela fazer o quê? Comprar a marca Guaraná Jesus. Porque aí sim, lá no Nordeste, ela aumentaria o market share dela. Lá no Norte, desculpa. Ela aumentaria o market share dela com esse refrigerante. Então, veja bem. Muitas vezes, quando você faz a análise do mercado externo, né, da questão regional, você consegue saídas, você consegue ter saídas, né? Por quê? Porque, por exemplo, no caso do Guaraná Jesus, ele foi vendido por milhões. E para os donos do Guaraná Jesus, foi muito interessante essa negociada. Justamente porque o Guaraná não ia deixar de existir, como não vai, ele não vai ser descontinuado. E ainda por cima está sendo produzido, né? Já está sendo produzido pela maior, né? Uma das Este ambiente cultural afeta preferências, percepção de valor, demanda, processo de compra do seu público e de outros diversos fatores. Pensar no macroambiente como um
todo requer muita habilidade e estudo para traçar uma estratégia que tenha o diferencial diante de todos os seus concorrentes, ok? Então, o que acontece? Quando você está num ambiente cultural, é muito difícil você penetrar nesse ambiente com algum produto que seja para ser um concorrente, né? É muito difícil você conseguir fazer a penetração de qualquer produto que seja muito diferente, tanto no paladar quanto na questão da produção, daquilo que as pessoas daquela região já estão acostumadas, certo? E a percepção de valor. Obviamente, quando você não percebe valor sobre aquele produto, você não dá importância. E o valor que eu falo é o gostar, né? Se você não gosta daquele produto, você não dá valor àquele produto, certo? E assim sendo, você não tem demanda. Não tendo demanda, você não tem um processo de compra do seu público, justamente porque você não acaba tendo um público, certo? Entre outros diversos fatores. Pensar, né, quando a gente começa a entender esse ambiente cultural, como ele funciona, como que as coisas elas costumam ser, principalmente no Brasil, a gente tem que entender que o Brasil é um país continental. Então, assim, somos metade da América Latina e ter cada estado ter a sua cultura é normal, né? Cada lugar, cada canto do Brasil ter um paladar próprio é normal, né? Por exemplo, no Mato Grosso, Mato Grosso não, perdão, em Goiás é muito comum o consumo do que? De pequi, né? As pessoas fazem muito arroz com pequi, né? Já em outros lugares, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no caso, o pão doce deles, eles fazem muita cuca, né? Que é uma espécie de um bolo muito saboroso que eles fazem como se fosse como se fosse com uma farinha meio que misturada, é muito bom. Já na região de Minas, no interior de Minas, ou até mesmo já indo para a Bahia, chegando na Bahia ou já na Bahia, você já tem muitas coisas feitas com mandioca, né? Então, por exemplo, tem o bolo de puba da mandioca, o próprio bolo de mandioca. Então, são coisas muito regionais dessas regiões que tem um paladar próprio, né? Tem um sabor próprio e cultural, né? Então, faz parte da cultura. Então, você lidar com toda essa cultura que é em face de um produto, de uma mercadoria, enfim, de uma estratégia, é muito difícil. Então é mais fácil, às vezes, você absorver aquela cultura à sua companhia, do que necessariamente você criar algum produto que concorra com aquela cultura, ok? Por N motivos. Por um dos motivos que a gente pode citar é custo, tempo, investimento, né? E ainda você não ter a certeza sobre esse investimento. Então é muito mais fácil realmente você comprar a empresa, né, e absorver a cultura dessa empresa à sua, do que você criar uma empresa para confrontar a existente. Vale lembrar que esses são fatores que afetam todas as empresas de todos os segmentos. Mas você precisa fazer diferente. Como, né? Então é isso. Você já ouviu falar sobre a miopia em marketing? Hum? Então vamos lá. A miopia em marketing é quando uma empresa deixa de enxergar qualquer um dos fatores que formar os ambientes de marketing, que forma os ambientes de marketing.
É considerado miopia quando a marca acaba interpretando de forma errada os sinais que são passados por cada aspecto dos ambientes ou então elas deixam ambos passarem desapercebidos. Isso é um erro gravíssimo e pode levar ao sumiço da marca do mercado. Veja a seguir alguns exemplos de marcas que desapareceram após uma interpretação equivocada dos ambientes de marketing. Kodak e sua miopia cultural. O que aconteceu com a Kodak, né? A Kodak, ela se colocou numa condição onde ela era absoluta no que se referia ao quê? A produção de filmes, câmeras. Porém, o que aconteceu com o passar dos anos? Com o advento da tecnologia, com as câmeras digitais, eles não se reciclaram. Eles não foram atrás da tecnologia. E a tecnologia deles era muito cara para as pessoas. Como que funcionava antigamente, né? Você ia lá, você comprava o filme, você colocava na máquina, você tirava foto, você não sabia se aquela foto tinha saído ou não. Isso era uma incógnita. Você levava para revelar, depois de 7 dias vinha para você essas fotos reveladas. Você pagava caro para fazer essas revelações, porque eram 24 fotos, eles cobravam X valor, mas se não tivesse saído, ou se a foto tivesse queimado, que a gente costumava dizer que a foto tinha queimado, a gente continuava pagando aquele mesmo valor, independente de ter a foto na mão ou ter o negativo queimado, ok? Então, quando veio o advento das câmeras digitais, o que aconteceu? Você barateou e muito a oportunidade das pessoas terem uma foto, né, de registrar momentos em família e com esse registro, sem ter a necessidade de imprimir ou até mesmo sem ter a necessidade de levar para um terceiro fazer a impressão, uma vez que o posicionamento da, como eu posso dizer, uma vez que o posicionamento da câmera digital, você conseguia o quê? Verificar, né, como eu posso dizer, em tempo real, se a qualidade da foto, se a foto ficou boa ou não. Só que a Kodak, ela não enxergou isso, né? Ela se colocou como líder absoluto, acreditou que isso seria passageiro e não foi. E o que aconteceu com a Kodak? Pois é, uma gigante, uma multinacional gigante, aos poucos se viu estagnada e por fim faliu. Então, quando a gente começa a falar sobre essa miopia cultural, a gente tem que entender que quando a empresa ela não observa o ambiente como um todo, o macroambiente, o que acontece? Ela começa a perder espaço no mercado. Isso simplesmente porque não acompanhou as mudanças. A mudança de hábito, a mudança de cultura. Ela não acompanhou a necessidade do seu público. Por exemplo, uma coisa que todo mundo ansiava há muito tempo, né? A oportunidade de você tirar muitas fotos sem necessariamente você precisar imprimi-las, né? De você poder tirar muitas fotos e você ter uma qualidade incrível nessas fotos. E cada dia que passa, essa qualidade vem aumentando. Antes era muito comum você ter câmeras de uso doméstico, né? Para uso doméstico. Hoje em dia, essas câmeras não é que elas deixaram de existir, mas quem fabrica essas câmeras já fabrica com uma qualidade justamente para aquele profissional de fotografia.
Por quê? Para uso doméstico, as pessoas utilizam o quê? O celular, o smartphone, as câmeras dos smartphones, justamente pela qualidade da foto, né? E pela possibilidade já de estar online com aquela foto. Uma vez que quando você tira a foto pelo dispositivo, você consegue já guardar essas fotos nas nuvens, sem a possibilidade de que você possa perder, ok? Então, quando a gente fala de miopia no marketing, é exatamente isso. É você não olhar para os lados, é você não enxergar que as coisas estão mudando, que novas tecnologias que elas estão surgindo e que os consumidores vão acabar migrando que os consumidores vão acabar migrando do que antigamente era uma foto analógica para uma digital. E a marca não acompanhou isso. Exatamente, eles não acompanharam essa migração. E levando em consideração que essa migração, gente, não aconteceu do dia para a noite, tá? A Kodak, ela não faliu do dia para a noite, tá? Por quê? Porque a Kodak, quando começou a se lançar os primeiros esboços de câmeras, câmeras que tivessem aí uma coisa digital, a possibilidade de você tirar fotos, eles não acreditavam muito nessa tecnologia, né? Eles acharam que ia ser uma coisa passageira. Porém, eles não entenderam que aquilo era o que? A novidade. Por exemplo, a Kodak ela foi uma das primeiras... A Kodak não, a Polaroid, né? Ela foi uma das primeiras a criar o conceito de foto instantânea. Então, você tirava a foto e instantaneamente já saía a foto impressa. O que acontece nesse caso? Como eu posso dizer? A Kodak, ela simplesmente fechou os olhos para o que estava acontecendo no mercado. Ela acreditou que a empresa passaria, que estava acontecendo seria algo que seria passageiro e que no final das contas ficou muito claro que não seria passageiro. Pelo contrário, chegou para ficar. A foto digital ela chegou para ficar, certo? Uma vez que a tecnologia tanto da analógica com relação à qualidade da foto e também com relação ao trabalho que essa foto dá para você poder armazená-la e para você poder revelar, ela acabou esses trabalhos acabaram sumindo. Realmente porque não existe mais pessoas que façam impressão de fotos. Você pode ter alguma pessoa ou outra, mas no geral, muitas pessoas acabam guardando essas fotos no computador, em HDs externos, ok? Justamente por essa questão da facilidade de estar sempre à mão, ok? Varig e sua miopia no cliente, né? Quando a gente fala da Varig, é muito importante a gente lembrar que ela foi uma das maiores companhias aéreas do Brasil. E sim, ela já chegou a ser a primeira, número 1 em serviço de bordo no mundo, né? Após, né, de um império consolidado no mundo da aviação, tudo foi por terra abaixo a partir do momento que a empresa deixou de atender às necessidades do cliente. Neste caso em questão, o problema foram os preços altíssimos das passagens, em um momento em que o transporte aéreo deu uma popularizada. Com novas empresas surgindo e a falta de preço bom de mercado, acabou levando a companhia aérea à falência. Então, quando a gente pensa na Varig, o que aconteceu com ela a priori? Né? Tiveram fatores macro políticos, né? que impactaram